Agora está gravando. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Hoje a aula é bem simples. Foi o que eu havia explicado para vocês. É um teste. Por esse teste, dá para estudar para fazer a prova sem nenhuma complicação, tá? Vocês nem precisam pegar aquele tanto de slide. Lógico, quem quiser aprofundar mais, né, nas atividades, tranquilo, beleza? Mas por aqui dá para estudar bem para a prova, tá? Então eu vou fazer uma leitura. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se alguém tiver qualquer problema, eu estou no grupo, pergunta sobre as questões. E eu aconselho, quem puder já começar a responder, responde, não deixa acumular, não. Porque semana que vem é semana de prova, e é igual vocês falaram, acumula muita coisa. Semana de prova é um pouquinho chato, um pouquinho estressante. Na quinta, eu venho corrigindo, tá? Essas atividades todas. E a gente encerra aí, tá bom? Vou mandar o material. Às vezes alguém quer estudar, quer tirar alguma dúvida. Eu vou mandar todo o material, todas as aulas do bimestre eu vou enviar para vocês. E eu acho que era só o que eu tenho para falar. Então, na aula que vem é a correção desse teste de hoje. Terminando aqui, vocês vão lá e façam o teste, porque eu já vou começar a gerar nota. Então, vocês já facilitam a minha vida e vocês já têm a nota de vocês, tá? Talvez eu até divulgue essas notas antes da prova, para vocês saberem quanto vocês têm de média ou não para passar, quanto vocês precisam. Então, a primeira pergunta, né, pessoal, que eu trago aí, vocês estão cansados de saber, e essa daí é de graça, né? Vamos dizer assim, é dada. Mais uma vez eu venho perguntar sobre capacidade de campo. Como é que ela é definida? Então, essa daí tá de graça, é questão mesmo de prestar atenção. Na avaliação, ela está invertida. A definição vem como pergunta e vocês escolhem a resposta nas alternativas. É o que muda aí nessa questão em relação à prova, tá? Tem esse verdadeiro ou falso, que vem falando do quê? Do programa de irrigação, do sucesso, né? Por que eu tenho que irrigar? Certo? Por que existe aí o turno de rega? Na verdade, né? Ela vem explicando mais o turno de rega. Esse turno de rega vocês têm que saber de cor, sorteado e de olho fechado. Então, ela é um verdadeiro ou falso, muito simples. Tá na minha primeira aula desse bimestre, esse slide foi tirado de lá, tá bom? Então, quem tiver dúvidas, tá lá. O temido cálculo, né? Minha terceira pergunta vem aí um cálculo. Raciocinando, um solo com capacidade de campo de 36% em peso, com ponto de murcha permanente de 15%, também em peso, e densidade aparente de 1,0. Ele é plantado milho, né? Então a raiz aí do milho de 50 centímetros, e fator, que é o F, de 0,4. A irrigação é feita por aspersão e a eficiência do sistema é de 85%. Aí eu quero o DTA, o CTA, CRA, IRN e ITN, né, que é o último aí, que é irrigação total necessária. Então, vocês têm que fazer todos os cálculos para me falar qual que é a resposta correta. Quem não lembra os cálculos, na próxima aula eu venho corrigindo, vou colocar os exemplos de cálculo. Na prova tem um de cálculo, no teste eu coloquei vários para vocês exercitarem. O cálculo, né? Na outra prova, alguém falou que tinha 2 cálculos só sei que minha prova saiu 60% cálculo. Fudeu! Tô brincando, mas de verdade, eu mandei pro Priscila somente um cálculo. Então vai ter gente que vai ter sorte de pegar ele, tem gente que não vai ter sorte de pegar ele. Então, assim, mas eu venho corrigindo isso.
Aí, pessoal, vocês têm que ficar observando esse detalhe aqui, ó, entre parênteses, escrito em peso. Porque o cálculo em peso e em volume, eles são diferentes. A primeira conta, ela é diferente. Quando é em peso, eu tenho obrigação de multiplicar pela densidade aparente. Quando isso está em volume, eu não multiplico pela densidade aparente. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, certo? Ficar de olho esse em peso ou em volume, tá? Professora. Pode perguntar. Em volume já pode, faz direto já, né? Isso, exatamente. Quando está em volume, faz direto. Não precisa usar a densidade. Vocês têm que ficar atentos a isso. Então, aqui tem um cálculo. O segundo tem... Ai, minha garganta ficou ruim para valer. Tem o segundo cálculo, né? Também eu mantenho aí a eficiência da irrigação em 85%. No terceiro aqui, eu já trago em volume. Então, tem que ficar muito atento a isso. Porque se você errar a primeira conta, vocês vão errar todas as demais. Aí vai ficar muito, muito complicado para vocês. Aí, pessoal, passando isso aí, eu já venho falar de precipitação, que é chuva. Eu acredito que eu não coloquei nenhuma questão de estação meteorológica, porque vocês sabem quais são. Porém, ligado à estação meteorológica, né, está o quê? A precipitação, que é a chuva. E é através da estação meteorológica que eu meço essa chuva. Então, eu venho a precipitação média no pluviômetro, é conhecido como, né? Qual que é essa precipitação que eu meço ela no pluviômetro que está lá na estação meteorológica? Né? Vocês têm que saber qual que é essa precipitação. Eu trago aí essa questão da evapotranspiração, né? Parte da chuva que fica disponível para atender a demanda evapotranspirométrica da cultura é conhecido como. Isso aí também tem que saber, né? Qual que é essa chuva que fica ali no solo. A precipitação depende da quantidade mínima de precipitação com determinada probabilidade de ocorrência, é conhecida como. Então, aquela precipitação que ela está numa região e é dependente das precipitações ocorrentes anteriormente, aí, né, a probabilidade de chuva, ela é conhecida como qual precipitação? Aquela que eu faço uma probabilidade. Também tem que saber isso. Essa questão de chuva tem que saber por quê. Devido a esse fator, né? Que a chuva, ela complementa a irrigação. Ou melhor dizendo, a irrigação complementa a chuva. Então, se choveu, eu não vou precisar ligar meu sistema aquele tempo todo. Então, tudo isso eu tenho que ter noção. Eu tenho que saber, né? Aí, pessoal, vem essa questão aí, né? Que eu já trabalho com a soma da transpiração e da evaporação da planta. Foi igual eu falei para vocês, né? A planta, ela transpira. Ela também, vamos dizer assim, ela tem esse sistema de resfriamento igual a gente. Nós suamos justamente por causa disso, para gerar um bem-estar. A planta, mesma coisa. Se a planta não tivesse transpiração, ela morreria cozida, tá? Então, ela transpira, ela perde água e tem a evaporação, que é essa entrada da água ali pela raiz e a saída dela pelos estômatos, que são os poros da planta. Então, isso tem uma importância, assim, gigantesca, tá? E é por aí que a gente sabe quanto que a planta precisa de água. Então, qual que é esse fator? Isso aí vocês também têm obrigação de saber,
tá? É muito importante isso. Vamos lá para a próxima. O intervalo de tempo em dias necessário para o sistema irrigar toda a área é conhecido como? Essa questão está na avaliação, foi uma das perguntas igualzinha eu mandei para avaliação. É muito simples isso, gente. Isso daí é coisa que eu venho batendo na mesma tecla diariamente. Na última aula ainda falei sobre isso. E agora eu começo aqueles métodos de irrigação. Eu acho que quem errar isso aí tem que apanhar com um taco de beisebol, né? Porque a disciplina de irrigação vocês têm que saber métodos de irrigação de corte sorteado. Então, quais são os métodos de irrigação? A gente sabe aí que são 3. Vocês têm que saber quais são eles. Temos que saber como a irrigação localizada ela é dividida, tá? Existe aí principalmente 2 tipos de irrigação localizada. Tem que saber esse tipo de irrigação, tá? Nós temos aí também a irrigação por aspersão. Quais são os tipos de irrigação por aspersão? Né? Uma coisa que vocês têm que saber, nem precisa pesquisar, porque eu fiz uma revisão sobre isso na última aula. Venho fazendo perguntas também sobre irrigação por superfície. Muito simples, pessoal. Essas 3 últimas perguntas são de graça. É sobre sistema de irrigação. Eu sei que vocês conhecem os sistemas. Nós vimos um por um. Então, vocês percebem que minha prova não está complicada. A irrigação por inundação é um método, né? Isso daí é um verdadeiro ou falso. É um método em que a aplicação de água na superfície do terreno assemelha-se com a chuva. Isso devido ao fracionamento de um jato de água em gotas menores lançado no ar atmosférico sob pressão por meio de pequenos orifícios bocais. Se você sabe diferenciar os métodos de irrigação, você sabe me dizer se essa questão é verdadeira ou falsa. Sistema de irrigação por aspersão mecanizada. Além do movimento de rotação, deslocando-se ao longo do terreno, efetuando a irrigação, esse sistema possui um mecanismo de propulsão que permite sua movimentação enquanto aplica a água no terreno. Não sei se está correta, se não está. Mais uma vez, uma definição de irrigação. Agora eu estou falando da irrigação por gotejo, né? Eu quero saber se essa afirmação da irrigação por gotejo, ela é verdadeira ou falsa. Aí já vem perguntando sobre os métodos de irrigação. A gente sabe que os métodos de irrigação são divididos em 2. E quais são esses 2? Quem sabe os métodos de irrigação vai responder essa daí também, sem muita dificuldade. Irrigação por inundação. A gente sabe que existe esse tipo de irrigação, né? Ela é um derivado da irrigação superficial, que é a irrigação por inundação. E essa irrigação por inundação, ela tem 2 metodologias, né? Uma mais para frutíferas, outras para arroz, trigo. Também tem que saber. Aí também falando da irrigação por superfície, qual que é o declive máximo dessa área, para que não ocorra uma perca de solo, para que não ocorra uma bossoroca, para que não ocorra N problemas na área. E eu falei que essa irrigação, além de você entender um pouquinho de irrigação, você tem que entender um pouquinho de topografia, porque você tem que acompanhar isso. Não é qualquer terreno que eu faça esse tipo de irrigação.
Isso foi muito bem conversado na revisão, nas aulas. Isso vocês têm a obrigação de saber. Sobre a irrigação também de superfície, ela é dividida em 4 fases. Quais são essas fases? Né? Essa questão também está na prova. Faz parte, quer dizer, das questões da prova. Vem perguntando também por irrigação por faixa. Semelhante à irrigação por inundação, esse método se adapta melhor a culturas cultivadas com grande espaçamento entre plantas, verdadeiro ou falso? Não sei. Mentira, eu sei, mas não vou contar para vocês. Vocês também têm que saber. Aí eu venho falando um pouquinho aí sobre o conjunto de motobomba, né? Que é muito importante para a gente. O conjunto de motobomba tem a função de sugar a água de sua fonte de origem e enviá-la sob pressão para o interior de tubulações apropriadas, onde a mesma será conduzida até os emissores, que no caso do sistema de irrigação por sulcos, podem ser os aspersores, ou os difusores, ou o canhão hidráulico. Essa afirmação, ela é verdadeira ou falsa? Quem entende de irrigação, né, que acompanhou os tipos de irrigação aí, vai saber responder ela sem nem consultar. E por último, eu venho perguntando sobre a cavitação. Deixa eu só arrumar aqui. Eu venho perguntando sobre a cavitação. O que é a cavitação? Nós falamos muito sobre isso. Não só sobre cavitação, né? A escorva da bomba. Eu nem coloquei isso. Então, vocês percebem que a minha avaliação ela está muito simples. Quem fizer esse teste está estudando para a prova tranquilamente. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar agora? Eu vou te fazer uma pergunta. Ah. A capacidade de campo é o limite de água, é o limite superior de água, só? Não vou responder. Eu fugi dessa aula. Ah, mas você pediu para tirar as dúvidas. Uai, eu tô tirando, não vou dar as respostas. Resposta eu vou dar na próxima aula que eu vou corrigir. Vou deixar vocês quebrar a cabeça um pouquinho. Como que é? Esse teste vai ser feito lá no portal também? Lá no portal. Esse aqui é só para dar uma leitura na sala de aula. Não, porque assim, quando tem a prova presencial, o que a gente faz antes da prova? A gente lê ela para vocês. E aí, tudo bem. Só que no momento, a prova acontece, a gente não faz nenhuma leitura para vocês. É verdade, tinha que ter isso. Não, sério. Então, o que acontece? Eu trago o teste, é a base da minha prova, e eu leio ele para vocês. E aqui com esses papéis, igual eu mandei, vocês podem imprimir e estudar. Vocês podem, no dia de fazer a prova, levar isso aí como base. Entendeu? Por isso que eu vim hoje. É como se eu tivesse aqui lendo a prova para vocês. E dando oportunidade para vocês imprimir isso, a gente corrigir na próxima aula e vocês terem um material para fazer a prova. Um material razoável. Porque aqui, o que nós iríamos fazer? Eu não iria ler a prova para vocês. Caso alguém não entendesse alguma pergunta, eu não ia explicar ela. Vocês não vão estar aqui semana que vem todo mundo. Cada um faz a prova um dia. Fica complicado. Então, para vocês não ficarem perdidos, eu coloquei a base da prova. Dessas 24 perguntas, eu mandei 20 para a Priscila, com pequenas modificações. O que é o interessante? Copia isso num papel ou imprime, cada um da sua maneira. E no dia da prova, tenha isso como base. Para não ficar com aquele tanto de folha, aquele tanto de papel.
Por isso que eu vim fazer isso hoje e vou corrigir na próxima aula. Entendeu? Então, assim, façam com calma, copiem, acompanhem a correção na próxima aula, porque eu sei que no portal não vai ser corrigido. O que que adianta? Eu hoje vim cá e dou essa matéria para vocês. No portal não vai sair a correção para vocês semana que vem. Isso aí eu tenho certeza. Entendeu? Aí eu não faço a correção. Vai resolver? Não vai. Então o que eu estou fazendo é como eu fazia aqui. Eu li a prova. Semana que vem eu dou a correção desse teste para vocês. Para facilitar a vida de vocês. Vocês sabem o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Semana que vem não, quinta-feira, na próxima aula. Vocês sabem o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Então foi a única forma que eu vi de ajudar vocês. De verdade. Ana. Oi. É verdade, as correções das atividades do portal não acontecem então por isso que eu preciso que semana que vem, quem quiser acompanhar a correção, semana que vem não, gente, quinta-feira, eu vou corrigir para vocês terem uma base de como vocês estão. Porque se você foi muito, muito mal, uma merda no teste, dá tempo de vocês caçar algum slide para estudar para a prova. Se você foi muito, muito bem, dá tempo de você pegar esse material e fazer a prova na próxima semana. Então, como eu sei que a correção não vai acontecer, eu vou fazer isso. Que eu acho que é o mais correto de tudo. Ai, obrigada. Eu sei que eu sou boazinha, eu sei. Tá? Eu sei que eu vou pro céu. Estou fazendo isso me ir pro céu. Tá? Então, pessoal, eu estou agora disponível. Ninguém mais tem perguntas. Eu quero que vocês façam, vocês vão ter um tempo bom aí. Professora. Oi. Mas falando em céu, só tem que escolher o céu, né? Só falou céu, existe o céu da boca da onça, da boca do cão. Tá. Não vou te falar nada não. Eu já comprei minha vaguinha. Eu vou subir direto, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tá? Porque assim, pessoal... Brincadeira. Eu vou tirar 10 pontos, viu? Vou tirar 10 pontos, eu tô brincando. Não, tira não, professor, que eu tô precisando dos 10. Tô brincando. É só ressaltando os colegas aí. Só ressaltando os colegas aí que tem umas perguntas dessas aí que tá no teste anterior, né? Gente, não tem segredo isso aí. Eu não... se alguém abrir a boca para falar que eu judiei ou que eu tentei ferrar vocês, é mentira. Isso aí é a mais pura mentira. Eu dei aula. Quem quis aprender, aprendeu. Eu não vou foder com ninguém. Não vou mesmo. Você tá entendendo? A verdade é essa. A aula eu dei. Quem quis absorver, aprender alguma coisa, aprendeu. Isso aí eu tô com minha consciência limpa. Só que não resolve eu pegar e falar para vocês, agora eu vou foder com Deus. Eu não vou. É igual eu falo, minha parte eu fiz. Eu tô com minha consciência muito limpa. Tem algumas perguntas que é da disciplina passada, tem, lógico que é da revisão passada. Eu dei revisão da aula 1 até a 6. Eu peguei algumas questões de novo de lá. Então, assim, aconselho que vocês vão lá no portal, comecem a responder, respondam. Eu estou no grupo, caso alguém fale assim, Ana, o que você quer nessa pergunta? Eu vou responder, tá? Quinta-feira a gente se vê, eu vou fazer a correção e tirar as últimas dúvidas, tá? E quem não fez as atividades, passa, porque eu já vou contabilizar as notas. Eu quero ver se eu passo para vocês as notas antes das provas começar, para cada um saber da vidinha de vocês. Ninguém fala assim, nossa, estou perto de reprovar. Não, estou bem, posso esculachar na prova, tá? Então, assim, eu estou no grupo lá da irrigação. Quem precisar de ajuda, pede socorro lá, tá bom? Eu vou encerrar a gravação daqui, porque não tem necessidade desse vídeo ficar muito comprido. E quem precisar de qualquer material, me chama que eu já envio. Ok? Combinados? Deixa presente. Oi.
no caso aqui, eu posso sair da aula para ir lá no portal. Pode, certo? eu já vou até desligar o sistema. Eu vou estar no grupo respondendo vocês. Então tá bom, obrigado. Viu? Obrigado você, Clébio. Então, pessoal, façam igual o Clébio, deixa o presente aqui para mim, e igual o Bruno. Vão lá fazer as atividades para não acumular mais e a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Com a correção das atividades para ninguém ficar prejudicado.